Ainda hoje existe um fenômeno aerodinâmico que é horrível para a maioria dos pilotos de avião: o stall do compressor. Este fenômeno pode ser desencadeado por um simples incidente, como uma colisão com um pássaro, por exemplo. O stall do compressor pode levar a uma perda total de empuxo do motor. Vibrações severas e estrondos altos no motor podem até ter um efeito catastrófico, como falha completa deste motor. Vamos ver o que causa o stall de compressor e como evitá-lo. A parte interna de um motor de aeronave é mostrada aqui. A operação sincronizada do fã, dos compressores, da câmara de combustão e turbinas gera o empuxo necessário para mover o nosso avião para frente. Você deve se lembrar que em um motor a jato, apenas uma pequena porção do ar que entra vai para a câmara de combustão. A maior parte passa ao redor do núcleo do motor. Do ar que entra na região da câmara de combustão, uma grande quantidade vai para o resfriamento da câmara, ao invés de realmente ser queimada. Vamos dar um zoom em uma seção particular deste motor, a seção de compressores. O compressor é a parte que aperta o ar que entra e aumenta muito a sua pressão. Na verdade, eles transferem energia para a massa de ar. Esse motor tem duas unidades de compressor. Você pode ver mais detalhes do compressor aqui. As lâminas do extrator são anexadas à carcaça e garantem que as lâminas do rotor do compressor recebam fluxo de ar no ângulo correto. As lâminas do rotor do compressor têm uma seção transversal de aerofólio. Para entender a física de um stall de compressor, vamos primeiro entender a física dos aerofólios. Um aerofólio produz sustentação quando o fluido passa em torno dele. Com a variação e o ângulo de ataque, o fluxo ao redor do aerofólio muda. No entanto, se você aumentar esse ângulo além de um certo limite, você nota que as linhas de fluxo se separam. Vórtices se formarão na superfície superior do aerofólio e um fluxo reverso acontece nessa área. Aqui você pode dizer que o aerofólio estolou. Deve-se notar que, com uma lâmina rotativa, o ângulo de ataque é relativo ao movimento dessa lâmina. Agora, considere a situação de uma colisão com pássaros. A obstrução causada pelo pássaro perturba o padrão de fluxo na entrada do motor e pode alterar drasticamente o ângulo de ataque do fluxo na entrada do nosso compressor. Se este ângulo de ataque for muito alto, isso resulta em uma reversão de fluxo e parada do nosso conjunto de compressor. Durante uma parada do compressor, o compressor não é mais capaz de forçar o ar de entrada na câmara de combustão, e isso faz com que essa área da câmara de repente fique sem ar. Isso significa que o resfriamento na câmara de combustão vai ser drasticamente reduzido e a temperatura nessa seção do motor aumenta de maneira absurda. A grande questão é o que acontece com a pressão de saída do compressor. Existem duas possibilidades para isso. Elas podem aumentar ou diminuir. Para obter uma resposta a esta pergunta, devemos também aprender sobre as características do nosso compressor. Considere esta configuração experimental. Se você reduzir a taxa de fluxo de massa do compressor com a ajuda de um cone, o gráfico de pressão versus fluxo de massa ficará assim. Você pode ver que depois de atingir o pico de pressão, esta pressão cai. Isso é devido à parada do compressor. Baixa velocidade de fluxo pode levar a um alto ângulo de ataque e, assim, travar o compressor. Este gráfico é extremamente crítico para a compreensão das consequências de uma parada do compressor em um motor. Suponha que o ponto inicial de operação do compressor seja A e, devido à parada do compressor, o ponto se move para B. Aqui, a pressão na saída do compressor cai drasticamente. O ar disponível é insuficiente e, portanto, apenas uma parte do combustível vai ser queimada. O combustível não queimado muito quente que vai escapar pela parte de trás da nossa câmara de combustão e encontra aquele ar rico em oxigênio que foi desviado do núcleo do motor. O ar desviado faz com que aconteça uma combustão repentina. Agora, para a segunda possibilidade, vamos supor que, devido à paralisação, o ponto inicial de operação A se move para o ponto C. Aqui, na saída do compressor, a pressão aumenta repentinamente. Nesse caso, há ar suficientemente disponível para a combustão completa
completa do combustível, mas não o suficiente para resfriar a câmara de combustão. Essa condição e a alta pressão no meio do motor causam explosões e gases de escape podem escapar por qualquer um dos lados do motor. Esse processo pode ser repetido várias centenas de vezes por segundo até que o equilíbrio da pressão seja novamente alcançado. Isso é conhecido como stall de compressor, que causa altos ruídos e vibração severa do motor. Se não for controlado adequadamente, pode até levar à falha total do nosso motor. É muito interessante perceber que o resultado de um simples acidente com um pássaro pode levar a tais incidentes horríveis. As outras causas que podem levar a um stall de compressor são choques com objetos estranhos, as manobras inadequadas durante o voo e o congelamento do motor durante o voo. A grande questão aqui, então, é como os pilotos podem superar eventos tão desagradáveis. Em alguns motores, o stall se estabiliza automaticamente, mas se esse não for o caso, os pilotos devem tomar as medidas necessárias. Um ângulo de ataque errado das palhetas do compressor e uma relação combustível-ar muito rica são as principais causas do travamento do compressor. Então, ao corrigir esses parâmetros, pode-se superar uma parada de compressor. Aqui você pode ver uma palheta com guias variáveis de entrada. Ajustar o ângulo das palhetas corrige amplamente o ângulo de ataque das pás do rotor. Além disso, o uso de válvulas de sangria para soprar ar e aumentar o fluxo de ar também reduz bastante o efeito de uma parada de compressor. Outra técnica é limitar o fornecimento de combustível controlando o acelerador. Outro fenômeno interessante associado a esse tópico é o stall rotativo. Nós planejamos lançá-lo em breve. Muito obrigado por acompanhar o canal.